Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para a nossa leitura de hoje, né? Nosso devocional, para a nossa meditação. A gente faz tudo junto, para a nossa oração. A gente tem feito de tudo um pouco aqui, né? Durante a nossa leitura, e glória a Deus por isso. Hoje a gente vai dar continuidade aqui, né? Nós começamos ontem o livro de Levítico e hoje, então, a gente vai dar continuidade aqui para a honra e glória do Senhor, amém? Então, nós estamos na semana 7 do ano, né? No dia 3, que é dia 15 de fevereiro de 2023, Levítico 5, 6 e 7, amém? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e então começar a nossa leitura. Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigado por esse tempo aqui agora, Senhor, esse momento, exatamente esse momento que o Senhor tem nos preparado. Uma mesa com um banquete maravilhoso, Senhor, onde nós podemos nos sentar e nos alimentar do Senhor. Nós podemos nos sentar e ter esse relacionamento com o Senhor na mesa, aonde tudo aqui, Senhor, é precioso, maravilhoso, saboroso, quando nós nos deliciamos no Senhor, quando nós temos prazer na Tua lei, quando nós temos prazer na Tua presença, Jesus. Muito obrigada, Deus. Nós queremos cada dia mais, Senhor, estar apaixonados pelo Senhor, ter o Senhor verdadeiramente como nosso marido, como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor. Obrigada, Jesus, por cada privilégio que nós temos na Tua presença, Jesus. Obrigada, Deus. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, Levítico capítulo 5, versículo 1 diz assim: Se alguém não quiser depor como testemunha de um fato que sabe que aconteceu ou que viu ser praticado, então será culpado e sofrerá o castigo. Se alguém tocar em alguma coisa que a lei declara impura, torna-se cerimonialmente impuro e terá de ser julgado culpado. Isso se refere ao cadáver de animal selvagem, ou de animal doméstico, ou de animal que se arrasta pelo chão. A pessoa será culpada mesmo que tenha tocado no cadáver sem perceber. Se alguém tocar em qualquer coisa expelida do corpo humano, coisa cerimonialmente impura, mesmo por descuido, desde o momento em que o perceber, será culpado. Se alguém sem pensar jurar fazer uma coisa boa ou má, sem perceber que a promessa foi feita precipitadamente e de modo imprudente, quando perceber, será culpado. Em qualquer desses casos citados, a pessoa terá de confessar a culpa e, pelo pecado que cometeu, fazer uma oferta ao Senhor. A oferta pode ser uma ovelha ou de uma cabra. O sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para obter o perdão do pecado. Se o culpado não tiver recursos para oferecer uma ovelha ou uma cabra, pode trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como ofertas pela culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será trazida como oferta pelo pecado, a outra como oferta queimada. O culpado entregará as 2 aves ao sacerdote, que oferecerá primeiro uma ave como sacrifício pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave sem arrancar a cabeça. Depois borrifará o sangue da ave nas paredes do altar e deixará escorrer o restante do sangue nas bases do altar. Essa é a oferta pelo pecado. O sacerdote então sacrificará a outra ave como oferta queimada, segundo as instruções prescritas. Desse modo, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter o perdão de pecados, e o culpado ficará livre daquela culpa. Se o culpado não tiver recursos nem para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então ele trará como oferta pelo pecado um jarro da farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado, mas não derramará azeite nem incenso sobre a farinha, pois é oferta pelo pecado. O culpado entregará a farinha ao sacerdote, que apanhará um punhado representativo da oferta e queimará essa parte sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Essa oferta é pelo pecado. Assim o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter o perdão do pecado que aquela pessoa cometeu, e ela será perdoada.
O restante da farinha pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O Senhor continuou falando a Moisés: se alguém pecar profanando e manchando sem intenção coisas santas dedicadas ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho. O valor da oferta deve atender à avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo usado no tabernáculo, como oferta pelo pecado que cometeu. O culpado restituirá o que foi profanado ou o que reteve das coisas sagradas, acrescentando 1/5 do valor, e o entregará ao sacerdote. O sacerdote pegará o carneiro, que é entregue para tirar a culpa, e o oferecerá como sacrifício para obter o perdão do pecado, e ele será perdoado. Todo aquele que desobedecer alguma lei do Senhor, mesmo sem perceber que está desobedecendo, é culpado e deverá ser castigado. Por isso, ele terá de trazer do seu rebanho um carneiro sem defeito ao sacerdote, devidamente avaliado de acordo com a tabela de preços usadas no tabernáculo. O carneiro será trazido como oferta pela culpa daquele que pecou. Assim, o sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para obter o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem intenção, e ela será perdoada. É oferta pela culpa, porque não há dúvida de que ela tornou-se culpada perante o Senhor. Então nós vamos ver aqui alguns tipos, né, nesses capítulos. O Senhor vai dando maneiras com que os israelitas deveriam fazer para que o seu pecado fosse perdoado. Então Deus vai falar de diversos tipos de pecados que Israel poderia cometer diante dele. Aqui fala sobre profanação de coisas santas, né? Então provavelmente de primícias não entregues, de ofertas cerimoniais não entregues, de algum tipo de ritual, né, que Israel deveria fazer anualmente. Então se a pessoa ela não prestasse atenção aos detalhes da lei e ela então sem intenção não fizesse aquilo que deveria ter feito, ela tinha que fazer esse tipo de oferta que o capítulo 5 fala para nós. Detalhe gente, mais uma vez vou falar, essas ofertas, elas diziam respeito a esse povo que estava sendo separado para Deus, porque no meio de Israel não poderia haver pecado. A presença de Deus estava ali no tabernáculo. Então, se alguém permanecesse em pecado, essa pessoa provavelmente seria morta por causa do seu próprio pecado. Lembra? O salário do pecado é a morte. Então, não havia justificativa para o pecado. Pecou, a pessoa deveria morrer. Essa era a regra do jogo. E não porque Deus é injusto e não porque Deus é mau. Quando a gente entende todo o contexto da palavra de Deus, a gente consegue compreender essa lei, esse princípio eterno, né, sobre o pecado e sobre a justiça de Deus. Então não adianta pegar textos isolados e querer achar que Deus é mau, que Deus é ruim. Não. Eu preciso olhar para o todo. E infelizmente aqui na leitura a gente não consegue entrar profundamente em alguns estudos para explanar isso melhor. Então eu queria que você pesquisasse mais, que você lesse bons livros, né? Eu sempre tenho indicado aí bons livros para a galera, porque isso faz toda a diferença para a gente ir junto com a Bíblia a respeito de temas tão importantes para a gente entender, ok? Capítulo 6, versículo 1. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar, cometendo ofensa contra o Senhor, deixando de devolver alguma coisa deixada com ele pelo próximo, como penhor ou garantia de pagamento de empréstimo, ou não quiser devolver o que foi confiado a ele, o que roubou, o que conseguiu explorando o próximo, ou não quiser devolver uma coisa que achou de outra pessoa, jurando que não achou, ou ainda jurando falsamente a respeito de qualquer coisa em que o homem costuma pecar, quando pecar dessa forma, tornando-se culpado, terá de devolver aquilo que roubou, ou tomou por meio de extorsão, o que guardou em depósito, ou os bens perdidos que achou. Terá de devolver tudo aquilo sobre o que tenha jurado falsamente, além de devolver tudo, sem faltar nada. Acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário, quando apresentar a sua oferta pela culpa. Como oferta pela culpa, ele trará um carneiro sem defeito e devidamente avaliado do seu rebanho como oferta dedicada ao Senhor.
O sacerdote receberá o animal e oferecerá ao Senhor para obter o perdão dos pecados. E aquele que pecou será perdoado e ficará livre da culpa do mal que fez. O Senhor falou mais estas coisas a Moisés: dê a Arão e aos seus filhos as seguintes instruções a respeito das ofertas queimadas. A oferta queimada terá de ficar toda a noite sobre as brasas do altar, onde o fogo terá de ser mantido aceso. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho por baixo e tirará cinza de cima do altar e a colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará a cinza para um lugar cerimonialmente limpo, fora do acampamento. Enquanto isso, o fogo do altar deve ser mantido aceso. Cada manhã o sacerdote colocará lenha no altar, mantendo o fogo aceso. Colocará no altar a oferta queimada e queimará sobre ela a gordura das ofertas de gratidão. O fogo do altar deverá ser mantido continuamente aceso, não deve ser apagado. Estas são as leis a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão ao Senhor diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite e com todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e queimará no altar esse punhado, como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus descendentes comerão o restante da oferta, mas deverão comê-la sem fermento, em lugar sagrado, no pátio do tabernáculo. Essa oferta não será cozida com fermento. Essa parte das ofertas de cereais pertence a eles, como porção das ofertas trazidas para mim. É coisa santíssima, semelhante à oferta pelo pecado e à oferta pela culpa. Somente os homens, descendentes de Arão, poderão comer essa parte das ofertas. Esta lei é permanente, de geração em geração. Somente eles podem comer das ofertas queimadas ao Senhor. Tudo o que tocar nelas se tornará santo. Disse ainda o Senhor a Moisés: esta é a oferta que Arão e seus filhos oferecerão ao Senhor no dia em que forem ungidos: um jarro de farinha da melhor qualidade, como na oferta de cereais que é feita regularmente de manhã, é apresentada metade e à tarde a outra metade. Será preparada com óleo numa assadeira e a mistura deverá ser bem feita e a massa cortada em pedaços que depois de bem cozidos deverão ser apresentados como oferta de cereais, como aroma agradável ao Senhor. Toda vez que um sacerdote, descendente de Arão, for ungido e introduzido no sacerdócio, preparará essa oferta, que será totalmente queimada. Esta regra é permanente. A oferta de cereais preparada pelo sacerdote será queimada totalmente ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: diga a Arão e seus filhos que estas são as instruções para a oferta pelo pecado. Esta oferta é muito santa. Por isso, o sacrifício desta oferta é realizado no mesmo lugar onde são mortos os animais para as ofertas queimadas ao Senhor. O sacerdote que oferecer o animal comerá a oferta no pátio do tabernáculo. Isso porque precisa ser comida no lugar consagrado ao Senhor. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa de alguém, essa roupa terá de ser lavada ali mesmo, no lugar consagrado ao Senhor. A vasilha de barro usada para cozinhar a carne terá de ser quebrada. Se a vasilha for de bronze, será lavada. Terá de ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comer dessa oferta. É uma oferta muito santa. Entretanto, toda oferta pelo pecado, em que o sangue do sacrifício é levado ao lugar santo do tabernáculo, a fim de obter o perdão de pecados, não será comida. Ela será queimada totalmente diante do Senhor. Capítulo 6 fala de outros tipos, de ofertas por outros motivos, a consagração dos sacerdotes, que deveria ser uma oferta permanente. Cada vez que morria um sacerdote e entrava outro, tinha esse tipo de oferta. Então Deus vai, dentro do livro de Levítico, mostrar sobre todas as circunstâncias, sobre todos os tipos de situações que podem vir a acontecer no meio de Israel, no meio desse povo, no meio dessa nação que Deus estava escolhendo. Ele vai mostrando leis cerimoniais, leis de ofertas,
leis de sacrifícios para perdão de pecados, com intenção, sem intenção, e Deus vai então instruindo Moisés para repassar ao povo, para repassar aos levitas, né, a tribo de Levi, todas essas informações. Por isso, Deus vai dizer que tudo isso devia ser observado diariamente. Você imagina se um sacerdote não estudasse muito bem a Torá, se ele não se dedicasse a conhecer muito bem essas leis cerimoniais e fizesse algo que estivesse errado na lei, ele seria morto. E provavelmente, talvez até o ofertante poderia ser morto por causa da negligência daquele sacerdote, daquele levita. Então, o cuidado, né, o esmero, o zelo com as coisas de Deus ali devia ser muito grande, porque Deus é santo, porque Deus é o Todo-Poderoso, porque Ele requer de nós esse zelo que Ele mesmo tem pelas coisas dele ou por nós, né? Deus tem um zelo maravilhoso. Nosso último texto de hoje, Levítico capítulo 7. Levítico capítulo 7, versículo 1. Estas são as leis a respeito da oferta pela culpa. É uma oferta muito santa. O animal da oferta pela culpa será morto no lugar onde são mortos os animais para as ofertas queimadas. O sangue dele será borrifado em todos os lados do altar. Serão oferecidos sobre o altar toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins com a gordura que os cobre, que fica próximo dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote queimará todas essas partes sobre o altar, como oferta dedicada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todos os homens da família dos sacerdotes poderão comer do animal sacrificado no lugar sagrado, porque é oferta muito santa. A regulamentação da oferta pelo pecado é a mesma da oferta pela culpa. A lei é a mesma para ambas. A carne pertence ao sacerdote encarregado de oferecer o sacrifício, para obter o perdão de pecados. O sacerdote encarregado de oferecer o animal, que vai ser completamente queimado em favor de alguém, ficará com o couro do animal sacrificado. O sacerdote que apresentar a oferta de cereais, tanto as ofertas levadas ao forno, como as ofertas assadas na assadeira, tem o direito de ficar com elas, e todas as ofertas de cereais, as misturadas com azeite ou não, pertencem aos filhos e descendentes de Arão. Instruções para os sacrifícios feitos ao Senhor como ofertas de paz. Se for oferta de gratidão, então deve vir acompanhada destas coisas: bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos com farinha da melhor qualidade, tudo bem preparado e misturado com azeite. Além disso, deve ser trazido pão feito com massa fermentada. Assim deve ser feita a oferta de paz com gratidão. De cada oferta será separado um bolo ao Senhor, que será para o sacerdote, que borrifará o sangue da oferta de paz. Mas a carne do sacrifício dessa oferta voluntária de gratidão tem de ser comida no dia em que for feita a oferta. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se alguém trouxer oferta para cumprir um voto, ou se for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for apresentada, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas no terceiro dia, se ainda sobrar carne, ela deverá ser queimada. Se alguém comer da oferta de paz no terceiro dia, ela não será aceita. Aquele que ofereceu o sacrifício não será aceito pelo Senhor. Será como se a pessoa não tivesse apresentado a oferta. Essa carne é impura, e quem dela comer sofrerá as consequências da sua culpa. Ninguém pode comer carne que encostar em alguma coisa impura perante a lei. Essa carne será queimada. Qualquer pessoa que estiver cerimonialmente limpo poderá comer a carne da oferta de paz. Mas se a pessoa por algum motivo estiver cerimonialmente impura e comer da carne da oferta de paz que pertence ao Senhor, será cortado do meio do seu povo. Se alguém encostar em qualquer coisa cerimonialmente impura, seja impureza humana, seja de gado impuro ou de qualquer réptil, e comer da carne do sacrifício de paz oferecido ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: não comam gordura alguma de boi, de carneiro ou de cabra,
Quando morrer um animal, seja por morte natural ou porque foi atacado por alguma fera, pode ser usado para qualquer outra finalidade, menos para comer. Quem comer a gordura de um animal sacrificado ao Senhor como oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Em qualquer lugar que vocês morarem, não comam sangue, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém apresentar sacrifício de paz ao Senhor, terá de oferecer parte do sacrifício como oferta especial. A pessoa deverá trazer com as próprias mãos as partes das ofertas queimadas ao Senhor. Trará a gordura do peito juntamente com o peito para os movimentos de apresentação da oferta ao Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertence a Arão e aos seus descendentes. A parte da coxa direita do animal da oferta de paz será para o sacerdote. O sacerdote que oferecer o sacrifício, que oferecer o sangue do sacrifício de paz e a gordura, receberá a coxa direita como porção. O peito que é movido ritualmente e a coxa da oferta de paz serão dados pelos israelitas ao sacerdote Arão e aos seus descendentes. E esta minha ordem é permanente. Essa é a porção das ofertas queimadas ao Senhor, destinada a Arão e aos seus filhos e aos seus descendentes, a partir do dia em que foram escolhidos para servir ao Senhor como sacerdotes. Foi assim que o Senhor ordenou dar a eles, desde o dia em que os separou e os ungiu. Este é um estatuto perpétuo que os israelitas devem obedecer em todas as gerações. Foram estas as instruções a respeito de oferta queimada, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa, da oferta de consagração e das ofertas de paz. O Senhor deu essas instruções a Moisés no Monte Sinai para ensinar aos israelitas o modo certo de oferecer sacrifícios ao Senhor no deserto do Sinai. Então vocês percebem que até o texto resume aqui para nós, né, nos últimos versículos, a respeito de quais ofertas Deus está ensinando nesses primeiros capítulos aqui de Levítico. Então ele está falando, ele deu instruções para Moisés ali no Monte Sinai a respeito de ofertas queimadas, ofertas de cereais, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta de consagração, ofertas de paz. Então era para eles fazerem exatamente como o Senhor havia prescrito, ensinado. Havia um porquê de cada situação, sem o fermento, sem a gordura, o sangue borrifado, né, ali nas paredes do altar e o restante derramado nas laterais. Tudo tinha um propósito espiritual, de consagração, de separação, de estar sempre debaixo de santidade ao Senhor, né? Se consagrando, entendendo que o pecado não poderia fazer parte do povo de Israel. Tem uma coisa muito interessante que a gente vem aprendendo com o tempo aqui com a leitura, que é essa história dos israelitas estarem impuros, né? De estarem cerimonialmente impuros. A gente vai entender isso ao longo aqui do Pentateuco, que a gente vai ler mais alguns capítulos a respeito disso, e aí o texto vai mostrando para nós o que torna alguém impuro perante o Senhor. Como é que um israelita estava impuro diante de Deus? Aqui ele está falando sobre as ofertas quando uma pessoa estivesse impura, né? Ou ela não poderia então estar ali oferecendo muitas vezes uma oferta ao Senhor ou participando daquela comida se ela estivesse cerimonialmente impuro. E isso fala de um momento, de um tempo, geralmente era até a tarde, né, daquele dia, não se passava nenhum dia para que alguém então se tornasse novamente puro diante do Senhor. Então tinha a ver com o dia. Então quando você tocava num cadáver ou quando você tinha esses líquidos, né, humanos derramados, que a gente vai ver do que isso significa. Então, vários tipos de situações, tocar em cadáver, inclusive morto humano também, além de animais. Então, algumas coisas tornavam as mulheres no período da menstruação. Então, algumas coisas tornavam os israelitas impuros.
E quando a pessoa estava nessa situação, a palavra diz que ela deveria se limpar, se lavar até a tarde. Então ela deveria manter ali afastada para se purificar, para se lavar com água, que muito provavelmente era uma água extremamente separada para essa consagração. Era como se fosse um batismo hoje em dia, né? Não que a gente precise se batizar todos os dias, não é isso, mas é como se fosse um ritual de purificação. Eu percebi que eu me sujei, eu percebi que eu me portei mal ali naquela situação, ou toquei em algo que para Deus é impuro, que geralmente tá atrelado à morte, né? Então Deus não compactua com a morte, Deus é vida, né? Deus é santo. Então a morte tem a ver com o pecado, a morte tem a ver com o diabo e seus anjos. Então tudo que diz respeito à morte não faz parte do dicionário de Deus. Então por isso que a pessoa se torna impura em algumas situações. Mas isso são impurezas cerimoniais, não tem a ver com pecado. Nós vamos entender isso. Tem uns 2 anos que eu tenho percebido esses detalhes na palavra, e isso muito me alegra, porque a gente percebe que não tem a ver com Deus dizendo que a pessoa estava em pecado, mas ela estava impura para permanecer junto com todo o povo, ou para participar de algum ritual ali, né, dentro do tabernáculo. Então tinha a ver com uma separação para se limpar. É como se você tivesse, infelizmente, né, se sujado a sua roupa que estava limpa, e para participar da festa, então você deveria voltar para casa, tomar novamente um banho, trocar novamente a sua roupa, colocar uma roupa limpa, e no outro dia você poderia voltar para a festa novamente. Simplificando aqui, né, falando de forma bem simplória aqui, basicamente era isso. Então estar cerimonialmente impuro não significava estar em pecado, ok? Estava só sujo de alguma maneira e precisava se limpar, se lavar, ok? Então terminamos aqui nossa leitura de hoje. Amanhã a gente vai continuar aqui dentro do livro de Levítico. A gente vai permanecer essa semana, né, toda dentro do livro de Levítico até o início da próxima semana, né? Até a quarta ou quinta-feira da próxima semana a gente está. Uma semana e alguns dias. A gente vai estar aqui dentro do livro de Levítico. E esse livro, ele é aparentemente cansativo por causa dessa leitura, né? Das ofertas, do tipo de cerimônia, dos animais. Então, dá uma impressão de chato. Mas eu queria que você olhasse para esses detalhes que a palavra vai mostrando, dos tipos de rituais que Deus vai pedindo para o seu povo, e como Deus então estava consagrando Israel para ele, estava separando, estava dizendo: essa nação é 100% minha, esse povo é 100% meu, eu estou limpando eles por dentro e por fora, para que eles possam habitar comigo todos os dias, né, até a consumação dos séculos, né, mais ou menos isso. Deus queria consagrar esse povo para ele de todas as maneiras, para que eles pudessem ser exemplo para todas as nações. A gente vai falar muito sobre isso ali dentro da escolha de Deus mesmo para Israel, e do que Deus vai fazendo. A gente percebe esse desejo de Deus de separar essa nação para ser exemplo para todas as outras. Amém? Então vamos orar. Quem está comigo aí só na leitura, Deus abençoe sua vida, que você esteja aí debaixo de uma semana cheia da bênção do Senhor, né? E agora nós vamos orar um pouco. Eu queria nesse momento levantar um trono mesmo de adoração, de exaltação ao Senhor. Eu queria orar com você dentro do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro tão lindo, tão maravilhoso, né? Existe aí uma maneira errada de olhar para o livro de Apocalipse, e graças a Deus a minha visão mudou muito depois que a gente começou a ler a palavra, depois que a gente começou a estudar os textos bíblicos, depois que a gente fez alguns cursos sobre escatologia. Como é maravilhoso, gente, a gente olhar para esse livro de Apocalipse com uma visão clara, com uma visão realmente de entendimento daquilo que a palavra está dizendo para nós. Eu ainda estou assim bem no primário ainda, né, do entendimento da escatologia, mas me alegra demais olhar para os textos e ver Jesus. João tem uma revelação em Apocalipse de quem é Jesus e do que Jesus então vai fazer na volta
né, na consumação dos séculos. É isso que vai acontecer aqui em Apocalipse 5, do 8 ao 14. Nós vamos ver. Eu não sei se a gente vai conseguir orar todo esse texto, mas eu quero orar pelo menos uma parte desse texto para que a gente possa, então, entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu só abrir aqui. Nós já vamos começar a orar, só um minuto. Vamos lá então, Apocalipse 5, do versículo 8 ao 14. Eu vou ler o texto, né, para que a gente se situe do que João está falando aqui, né, desse momento dentro do livro de Apocalipse. Depois então a gente vai orar, dando esse trono de adoração ao Senhor, né, tentando ver essa mesma visão profética e maravilhosa sobre o próprio Cristo. Então Apocalipse 5, versículo 8 diz assim: e quando ele, o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, o pegou, o livro da mão direita do que estava sentado no trono, as 4 criaturas vivas e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e estavam segurando taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo. Tu és digno de pegar o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue comprastes homens para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Tu os fizeste reis e sacerdotes para servirem ao nosso Deus e reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como as criaturas vivas e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há cantando: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor e a honra e a glória e o poder para todo o sempre. As 4 criaturas vivas disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Senhor, como é maravilhoso olhar para esse texto, Senhor, e perceber que o Senhor tem se revelado de maneira tão poderosa, primeiramente a João ali na ilha de Patmos, naquele momento em que praticamente ele achava que o ministério dele tinha acabado e o Senhor ainda tinha algo extremamente importante e poderoso para revelar a João e para dizer: João, escreve estas coisas. E agora esse livro não é mais para ser selado, como um dia foi para Daniel. Não, agora, João, você vai escrever e deixar esse livro aberto para que todo aquele que desejar me conhecer, desejar ter a visão de quem eu sou, desejar saber o meu propósito de redenção, aquilo que eu vou fazer nos últimos dias, esteja aberto esse livro, esteja aberto esse processo que Deus vai fazer nos últimos dias. E João então escreve que ele tem essa visão, o capítulo 5 fala dessa visão que ele está tendo, e ele fica triste, inclusive, a princípio nesse capítulo, porque ele percebe que não há um digno de abrir o livro, de desatar os seus selos e de poder ler esse livro, de saber o que está escrito dentro dele. Mas João então tem a visão que eu e você precisamos ter. Jesus nos faz compreender, nos faz conhecer, nos faz ter essa visão que João teve nesse momento e que consegue então olhar agora para o trono de Deus. Ele consegue olhar ali para aquela visão celestial e diz: aquele que estava junto ali do trono estava assentado à direita do Pai. O texto diz: e quando ele, o leão da tribo de Judá, pegou o livro
que estava na mão direita daquele que estava sentado no trono. As 4 criaturas vivas e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Senhor, o Senhor é o leão da tribo de Judá. Não mais, Senhor, aquele cordeiro mudo que foi sacrificado, mas o Senhor agora é o leão da tribo de Judá. E a tua palavra diz que o Senhor vai vir com poder e grande glória, com essa mesma autoridade que a palavra descreve como esse leão da tribo de Judá. Não mais um cordeiro mudo, não mais um cordeiro humilhado, Senhor, mas o leão da tribo de Judá, que vai rugir, que vai se levantar em autoridade. Senhor, Maranata, nós desejamos a tua volta, Senhor, e é por isso que nós, como igreja, vamos orar, vamos interceder, vamos buscar ao Senhor, vamos conhecer a tua palavra para que a gente possa encher essas taças que a palavra está dizendo que estavam cheias da oração dos santos. Senhor, como tem faltado a intercessão, como tem faltado a oração dos santos para que o Senhor venha. Nós precisamos nos conscientizar do nosso papel como sacerdotes, como alguém que intercede, como alguém que ora junto ao Pai, como alguém que ora a palavra, o cumprimento da tua palavra, dizendo: Senhor, faça-se cumprir cada um dos teus propósitos, venha o teu reino através das nossas vidas, seja feita sim, Senhor, a tua vontade, porque o Senhor tomou da mão daquele que estava no trono esse livro e desatou os seus selos e pôde então abrir os seus selos, e todo juízo do Senhor, Pai, pôde então ser cumprido nessa palavra, e cada um dos teus propósitos vai sendo desenvolvido ao longo, Senhor, do processo da grande tribulação. Jesus, nos faz olhar para a tua palavra com a beleza do teu poder, com a beleza da tua grandeza, do teu poderio, Senhor. Nós queremos dizer Maranata cada dia, mas nós vamos interceder para que o Senhor cumpra todo o teu propósito, e que se encham essas taças das nossas orações, e que se encham essas taças com as nossas orações para que o Senhor venha, para que o Senhor então cumpra cada um dos teus propósitos escritos na tua palavra. E cada um deles tinha uma harpa e estavam segurando taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Pai, esses anjos estão aí segurando taças, e elas vão sendo cheias dessas orações, elas vão sendo cheias das orações dos santos, Pai. Nos coloca, Senhor, nesse entendimento de também participarmos desse propósito divino nessa terra, Senhor, para que o Senhor venha, para que o Senhor volte. E cantavam um cântico novo. Senhor, como é bom saber que vai ter um cântico novo. Vai haver um cântico novo. Não mais o cântico do passado, mas um cântico novo. E esse cântico, Senhor, não tem a ver com uma música simplesmente que nós podemos cantar nova hoje. Não, não. Esse cântico novo vai ser justamente o momento em que o Senhor vai vir e vai começar a cumprir toda a tua palavra no tempo do fim, no tempo do juízo, no tempo do derramar dessas taças. Esse vai ser o momento, Senhor, em que esse cântico novo vai ser então entoado. E eu quero participar, Senhor. Eu quero participar desse tempo glorioso. Senhor, nos ensina a temer. Nos ensina a nos moldarmos segundo o propósito do teu coração, a buscarmos essa santidade a ponto, Senhor, de desejarmos ardentemente por esse momento em que nós vamos cantar um cântico novo. Tu és digno de pegar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Tu és digno de pegar o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste homens para Deus, de toda tribo e língua, e povo e nação. Tu és digno de pegar o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue
compraste homens para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Tu és digno de pegar o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto naquela cruz, foste morto, e por isso tu és digno de abrir o livro. Aleluia! E com teu sangue compraste homens para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os fizestes reis e sacerdotes para servirem ao nosso Deus e reinarão sobre a terra. Tu os fizestes reis e sacerdotes para servirem ao nosso Deus e reinarão sobre a terra, e reinaremos sobre a terra, e reinaremos sobre a terra. Obrigado pelo seu sangue, pois o Senhor nos comprou com o teu sangue. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Tu és digno de pegar o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste homens para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia, aleluia. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Senhor, que visão celestial é essa, Pai, que João está tendo? Que visão é essa, Senhor, do teu trono, do lugar de adoração, do lugar onde existe adoração de eternidade a eternidade, de onde, Senhor, os seres celestiais, todos esses anjos que o Senhor mesmo criou para a sua adoração, e para que esses anjos fossem esses ministradores, Senhor, tanto no teu trono quanto sobre toda a terra, Senhor. Os teus anjos, eles estão trabalhando, Senhor, incessantemente, de geração em geração, de eternidade a eternidade, até que o Senhor venha, e eles vão continuar, Senhor, sendo anjos e proclamando a tua santidade na eternidade, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigado por esse tempo, Senhor, que o Senhor tem nos dado com o Senhor. Aleluia. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas vivas e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Digno é o Cordeiro
e louvor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda sabedoria, toda riqueza é digno o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Depois ouvi todas as criaturas no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e tudo que neles há cantando: Senhor, não há nada, Senhor, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, Senhor, nem sobre a beleza dos céus. Nada, Senhor, vai deixar de se dobrar diante do teu trono. Senhor, todo principado, toda potestade, todo dominador, Senhor, toda a humanidade, todo ser humano, todos vão se dobrar diante do teu trono e reconhecer aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. Toda terra, todo principado, toda potestade, todo ser humano vão declarar que somente tu és digno. As quatro criaturas vivas disseram amém. 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 E os anciãos prostraram-se e o adoraram na beleza da tua santidade. Diante de ti, Jesus, diante de ti, Jesus, não há nada que nos faça não nos dobrar diante de ti. Tu és digno, tu és digno, tu és santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, porque nós queremos e desejamos sim, Senhor, ter esse entendimento, ter essa revelação, Senhor, do teu trono. Quando nós entendemos a beleza da tua santidade, Senhor, não há nada mais belo, Senhor, do que a tua presença. Não há nada mais desejável do que a tua presença, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por esse momento tão precioso com a tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo.